colocar aí Romanos 15, de 8 a 16, então nós abordaríamos com os irmãos, vendo o texto, né? Muito bom. Então, no verso 8, aí o que nós temos são pensamentos e saudações finais, dentro desse ponto que a gente está estudando. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo, olha que coisa, irmãos, dos que são da circuncisão, aí referindo-se ao povo de Israel, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Então, vejam, Cristo é o Filho de Deus, né? Que é único da sua espécie no universo, porque o Eterno é o único Deus. Cristo é o Filho desse Deus. Então, ele é sui generis, ele é único dessa espécie no universo todo. É inigualável, Cristo, como o Pai também é inigualável. Mas, a despeito disso, ele se torna servo. Veja que Cristo, ele lavou os pés aos discípulos. E Pedro não queria aquilo, porque achava, a cabeça dele não comportava esse tipo de coisa, né? Quer dizer, o Filho de Deus lavando os pés de Pedro, um humilde pescador. E Cristo disse, olha, se eu não lhe lavar os pés, você não tem parte comigo. Isso é muito forte, né? Porque representava, de certa forma, uma falta de entendimento de Pedro, uma ignorância, e, por outro lado, também uma certa soberba, né? E Cristo repreendeu ele fortemente. Mas Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, o povo do Eterno, né? O povo de Israel. E o verso 9 diz, então, e para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. A salvação chegou a nós, louvado seja Deus por isso, né? O verso 10, e diz ainda, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. Então, agora a igreja de Deus é formada pelos judeus que aceitaram Cristo e pelos gentios. E por isso nós devemos nos alegrar, né? E nós louvamos a Deus, engrandecemos o seu nome pela bondade e também a misericórdia que ele teve para conosco. E mais, verso 11, louvai ao Senhor todos os gentios e louvem-no todos os povos. E Isaías, enfatizando, declara, brotará da raiz de Jessé, notem, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele, os gentios depositarão toda a sua esperança. Então, essa raiz, não é, de Jessé, tem a ver aí com esta família de Jessé, de onde vem Davi, que agora estava empobrecida, essa família, não é? Mas como que de uma árvore que estava em decadência, né? Morrendo, mas a profecia estava feita e agora ela se cumpre em Cristo, né? E brota, então, da raiz de Jessé o nosso Salvador. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe, olha que lindo, irmãos, plenamente, com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que o Eterno lhe concedeu e que clama Abba, Pai. O verso 14, nós temos aí, caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda a sabedoria. Que assim seja, irmãos, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Então deve haver essa capacitação dos céus para você e para mim, e nós agora orientar aos outros, uns aos outros com amor. Terminando, aí o 15 e o 16, contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção
de trazê-los uma vez mais à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu, escreveu aí o apóstolo Paulo, e de ser um ministro de Cristo, né, para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que vem do eterno, que vem de Deus. Então, irmãos, o desejo aqui do apóstolo Paulo, né, ele se realizava nisso, era a concretização dos maiores sonhos da sua vida, de ser um ministro de Cristo Jesus, não um ministro de uma igreja A ou igreja B, de uma organização A ou B, mas um ministro de Cristo. É o que você e eu devemos ser também. E isso nos enche de grande gozo, de grande alegria, né? Não há algo mais forte, né? Mais compensador do que isso, ser um ministro de Cristo para as demais pessoas e cumprir um dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. Então, esse deve ser o nosso alvo nessa vida e em breve na eternidade.